defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. Gente, mas chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos trabalhar um pouquinho? Então pega o seu caderninho, quem não tem aí um caderno ainda dividido em matérias, mas tem um bloquinho de rascunho, vai anotando porque vale a pena. E depois eu falo do material didático, depois eu falo dos módulos para você, tá bom? Para você adquirir os nossos módulos de teologia, os nossos livros com as matérias, porque tudo que eu ensino aqui está documentado e com riqueza de detalhes, tá bom? Mas vamos trabalhar? Muito bem. Então, o material da Bíblia, o primeiro material da Bíblia que se tem notícia, eu vou até pedir para a Angélica colocar aí na tela, são tabuinhas de argila. Olha que interessante, tabuinhas de argila. Né? O que é o barro? Quando fala em argila, vem barro, né? A gente pensa, então, olha que interessante, os primeiros materiais utilizados para escrever era o primeiro material, né? Vamos dizer assim, depois da pedra, primeiro, se for buscar mesmo lá no começo, é a pedra. O pessoal escrevia, grafavam em pedra. Mas aí, para facilitar, começaram a trabalhar com argila. Então eles faziam um tipo de uma telha. Você lembra aquela telha francesa, aquela telha quadrada? Daquele tipo lá, tabuinhas bem fininhas, de telha, colocavam, escreviam e depois deixavam secar. E colocavam na biblioteca. Tinha biblioteca na época. Na cidade de Ur dos Caldeus, onde Abraão cresceu, onde Abraão foi criado, tinha uma biblioteca. A arqueologia... O que é arqueologia? Aquela ciência que desenterra as coisas antigas. Descobriu que na cidade que Abraão viveu, tinha uma biblioteca. E essa biblioteca era de tabuinhas de argila, né? De barro. Então eles escreviam e ficava registrado. Já encontraram essas tabuinhas. Olha que interessante. Mas era difícil. Imagina para levar um livro. Imagina a pessoa que queria levar um livro para casa. Não dava, porque era muito pesado, mas essa era a situação. Quer ver uma coisa interessante que eles utilizavam na época também? É chamado de óstracas. Olha que nome engraçado, óstracas. Vê aí na sua tela aí, óstracas. Você já viu falar assim? Fulano está no ostracismo. Da onde vem essa palavra? Óstracas, quando quebrava um jarro, uma bacia, uma vasilha de barro, quebrava, eles pegavam aqueles cacos, aqueles pedaços para ficar grafando com uma coisa pontiaguda, ficavam riscando e escrevendo, porque era quem não tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro para comprar as tabuinhas de argila, usava pedaço de vaso, pedaço de vasilha, de bacia quebrado, para escrever. Daí a palavra ostracismo. Por quê? Eles escreviam o nome das pessoas condenadas à prisão nesses pedaços de barro e colocavam ali naqueles vasos lá e deixavam, esqueciam a pessoa lá. Daí a palavra ostracismo, quer dizer, a pessoa saiu, ninguém vê mais a pessoa. O termo vem daí. Então, mas era um material mais barato. Mas aí o povo vai evoluindo, vai aprendendo coisas novas, aí começaram a trabalhar com o papiro. Vou pedir para a Angélica colocar na tela o papiro. O que é o papiro? Você já viu taboa? Taboa é uma planta aquática. Papiro também é uma planta aquática. Papiro é uma planta aquática. Então ela tem um caule bem grande. Eles pegavam o papiro, cortavam, pegavam o caule e iam tirando a pele do papiro, do caule. Tirando aquela pele e iam cruzando. Colocava num sentido, depois no outro sentido, num sentido, no outro. Ia formando, cruzando aqueles caules e depois prensavam. Prensavam e deixavam secar. Então ficava uma coisa quase parecida com papel. Né? Quase parecida com papel, mas era o papiro, um material formado de planta aquática. Como no Egito tinha muito papiro e o clima ajudava a não entrar em derreter, a deteriorar, entrar em decomposição, então eles usavam muito papiro. E encontraram
Tem muito papiro encontrado, papiro antigo nos museus. Se alguém já visitou o Museu do Cairo, lá no Egito, vai ver papiro, Museu Britânico, porque tem muitos documentos, até documentos oficiais, que eram escritos em papiro. É verdade que dependendo do clima ele derrete, não tem como. Muita gente quando vai para Israel traz um pedacinho de papiro. A minha mãe trouxe um pedacinho para mim. A minha mãe esteve conhecendo Israel junto com meu pai e queria trazer uma lembrancinha para mim. Então ela trouxe um escrito em hebraico num pedacinho de papiro. Fiquei muito contente, tenho guardado lá, tá bom? Então papiro é isso aí. Agora, depois que evoluiu mais um pouquinho, aí perceberam que pele de animal, o couro, a pele do animal, era um material bom para escrever. Era um material bom para escrever. Então eles curtiam a pele do animal, matavam o animal, tiravam a pele do animal, curtiam, preparavam e começaram a usar a pele de animal para escrever. E isso aconteceu, o desenvolvimento esse avanço tecnológico, vamos chamar assim, aconteceu na cidade de Pérgamo. Eu vou até pedir se a Angélica tem aí um pergaminho para mostrar, né? E eu passei para, não sei se está boa a imagem, para colocar na tela o pergaminho, para que você tenha uma noção, que ele era enrolado, né? Tinha 2 pauzinhos, ele era enrolado, e o nome é pergaminho. Olha que interessante. Então nós já vimos que a escrita, ela começa, os materiais, os mais primitivos, começa com pedra, depois passa para a argila, que é o barro, depois passa para o papiro, e depois vem para o pergaminho. Só que o pergaminho já é um material mais caro. Material, claro, a taboa você vai lá na beira do rio, lá pega a taboa. E o pergaminho já tem que pegar o animal, tirar a pele, curtir aquela pele, trabalhar aquela pele. Então a ciência descobriu, com equipamentos sofisticados, equipamentos que nós temos hoje, descobriu que eles usavam o pergaminho, pele de animal, e depois, como era muito caro, eles raspavam o que eles escreveram e escreviam outra coisa por cima. Usavam mais do que uma vez o pergaminho, porque já era um material caro. Era um material caro para a escrita. Nem todo mundo tinha acesso ao pergaminho, tá bom? Então esses são os materiais, porque depois já vem o códice, que é quase um livro, mas é uma coisa grandona, que vem da palavra casca de árvore. Já é um livro grandão, códice já é um livro bem grandão. Aí deixa de ser enrolado e passa a ser no formato dos livros que nós temos hoje, só que era bem grande. Era difícil transportar também, normalmente ficavam nas bibliotecas, nos centros de ensino. Não era como hoje, que todo mundo tem uma Bíblia, leva a Bíblia para casa. Só para você ter uma ideia, quando a Bíblia era ainda manuscrita, não tinha ainda imprensa, que tudo era escrito à mão, para comprar uma Bíblia. E o salário de um operário o ano inteiro. O operário tinha que trabalhar o ano inteiro, sem gastar nada, juntar todo um ano de trabalho para conseguir comprar uma Bíblia, quando ela era manuscrita. Ela já era no formato de livro, mas manuscrita. Não tinha imprensa ainda. Já pensou que dificuldade? Então, o povo não tinha acesso. Sem contar que a maioria, tirando o povo judeu, que sabia ler e escrever, porque a Bíblia orientava, Moisés orientou que todo pai tinha que ensinar o filho. Então, segundo os historiadores, na época de Moisés, não tinha analfabeto em Israel, segundo os historiadores. Porque todo pai tinha que ensinar o filho a ler e escrever para poder ler a lei. Senão, como que ele ia ler a palavra de Deus? Mas os outros povos, não, o analfabetismo era muito grande. Veja que até hoje no Brasil tem gente que não sabe ler e escrever. Você imagina aquela época lá. Imagina essas épocas antes de Cristo. Imagina a dificuldade que era. Muito bem. Bom, nós já vimos um pouquinho sobre os materiais da Bíblia. Agora, e as escritas? Como que eles escreviam? Então, são vários tipos. Eu vou pedir para a Angélica colocar o nome aí. A escrita hieroglífica. Hieroglífica, que nome engraçado, né? Hieroglífica. Que tipo de escrita é essa daí? Então, eu separei para você um slide para você ver que tipo de escrita era. Vou pedir para
para nossa editora colocar na tela. Tá vendo aí, olha? Então era muito usado no Egito. Quando você vê um filme do Egito, quem assistiu aí os 10 Mandamentos ou qualquer filme que vê o palácio do faraó, os templos, é esse tipo de escrita, hieroglífica, esse tipo que eles usam nas paredes, né? Que são símbolos. Na verdade, são desenhos, né? Parece desenhos de aves, de cobrinhas, de trono, enfim. Não era uma escrita como nós temos hoje. Era difícil escrever e nem todo mundo conseguia ler. Depois melhorou um pouquinho, foi para uma escrita demótica, para que você possa só ter uma noção. Eu vou pedir para a Angélica colocar um slide que eu preparei sobre a escrita demótica. Dá uma olhadinha aí. Já é uns rabisquinhos, né? Já melhorou um pouquinho. Já saiu daquela forma hieroglífica e passou por alguns códigos, alguns símbolos. Aí evoluiu mais um pouquinho. É sempre assim, a coisa vai evoluindo. Aí começaram a usar a escrita cuneiforme. Eu tenho uma gravurinha aí também, vou pedir para a nossa editora colocar na tela, pelo menos para você uma vez dar uma olhadinha na escrita cuneiforme, tá certo? Bem, depois da escrita cuneiforme, aí já começa a escrita alfabética. Aí já tem a invenção do alfabeto. Segundo alguns, olha que interessante, alguns dizem que quem inventou o alfabeto foram os fenícios. Os fenícios, da onde era Jezabel, os fenícios. Segundo alguns estudiosos, nem todos concordam, foram os fenícios. Agora é interessante que os fenícios, eles eram grandes navegadores. A Bíblia até fala sobre isso, eram grandes navegadores. Então há um grupo de estudiosos que dizem que não, que quem inventou a escrita, na verdade, foi Moisés. Foi Moisés que inventou a escrita, e os fenícios propagaram, levaram a escrita alfabética para outros povos. Mas quem inventou a escrita alfabética, né, porque as outras já existiam, a hieroglífica, demótica, cuneiforme, mas a alfabética, dizem que quem desenvolveu foi Moisés. Tem alguém que tem uma linha de pessoas, de estudiosos, que atribuem a Moisés. Agora, interessante que tem um certo sentido. Por quê? A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, eu sempre leio esse texto, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 22, a Bíblia diz assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ora, se Moisés, quando passou 40 anos no Egito, a Bíblia fala, por meio do discurso de Estevão, que ele conhecia, né, olha lá, foi instruído em toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras e obras, então ele era um cientista. Né? Ele conhecia toda a ciência do Egito. Ora, logo, eu acho que há possibilidade, não teria problema nenhum atribuir a Moisés a invenção do alfabeto. Porque não foi Moisés que Deus usou para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Não foi Moisés? Era um homem competente, um homem que foi instruído. Olha o plano de Deus. Muito bem. Então, mas não podemos afirmar, tá? É uma possibilidade, mas não podemos afirmar, tá bom? Então, olha que interessante como que as coisas acontecem. Como aí alguém poderia perguntar, mas da onde, quais são as fontes que levaram Moisés a escrever? Eu vou falar, só que não é agora não. Deixa eu chamar o intervalo, quando eu voltar, a gente dá continuidade nesse assunto, tá bom? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, veja que interessante, normalmente eu faço o bloquinho de 10 minutos, estouramos um pouquinho, fomos direto, mas não tem problema, o importante é aprender. Já passou o intervalo, já deu tempo de dar aí uma oxigenada, uma refrescada na cabeça e vamos trabalhar agora, hein? Nada de moleza, nós estamos aprendendo como a Bíblia chegou até nós, olha que interessante. Então nós aprendemos no primeiro bloco os materiais da Bíblia, vamos recapitular rapidamente? Então primeiro,
os tipos de escrita, os materiais que eles usavam para escrita. Pedra, escrevia em pedra, grafava em pedra. Depois veio tabuinhas de argila, que as bibliotecas usavam esse material, a barro. Faziam as telhas bem fininhas, escreviam, deixavam secar e colocavam lá como documento oficial. Imagina a dificuldade para transportar esse material. Na cidade de Abraão, Ur dos Caldeus, que fica lá no Iraque. Ur dos Caldeus fica no Iraque. Foi encontrada essa cidade, a arqueologia desenterrou e descobriram que na cidade que Abraão morava, tinha biblioteca. Abraão era uma pessoa, segundo estudiosos, uma família nobre. Abraão vinha de uma família nobre. Segundo estudiosos, o pai de Abraão, ele devia ser militar, ter uma patente aí de oficial militar. Algumas tradições dizem isso, olha que interessante. Muito bem. Depois passaram para o quê? Falei também dos óstracas, né? Que são pedaços de barro, quebrava o vaso, algum material de barro que eles usavam para cozinhar, para colocar água, eles usavam aqueles cacos. Quem não tinha dinheiro para comprar tabuinha usava os cacos para escrever. Né? Seria tipo o papel de rascunho que a gente chama hoje. Muito bem. Aí o que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre isso aí e depois nós passamos para o papiro. Papiro, o que é papiro mesmo? Só recapitulando, hein, gente? Uma planta aquática, né? Uma planta que dá na água. Eu sempre, quando falo em papiro, eu lembro da taboa. Taboa. Quando eu era menino, eu sempre ia pescar, alguma coisa com meu pai, tinha taboa. Eu acho que todo mundo conhece. É mais ou menos, é meio parecido, não é igual, parecido. Então eles pegavam o caule do papiro, tiravam o caule, iam tirando a pele, colocava numa plancha e iam cruzando a pele e prensando. Então aquele ficava tipo um papel, ele ficava meio grosso, mas dava para escrever. Então eles usavam para escrever e depois enrolavam. Como o Egito, o clima favorecia, durava muito tempo. Hoje ainda tem amostras antigas de papiro. Olha que interessante, tá? Então, papiro, uma planta aquática, é o material que foi utilizado. E também os pergaminhos, né? Escritas em pergaminho. O que é o pergaminho? Pele de animal. Matavam o animal, tiravam a pele do animal, curtiam, preparavam para escrever. Mas aí já é um material mais caro, tá bom? Aí nós somos para quê? Para os tipos de escrita. Nós aprendemos que a hieroglífica é a escrita antiga que a gente vê no Egito, que é por meio de símbolos, desenhos, é difícil de interpretar. Hoje a ciência tem o código para interpretar a escrita hieroglífica. Não faz muito tempo. Foi Jean-François, um pesquisador francês, viajando junto com Napoleão Bonaparte naquela região, eles descobriram uma pedra na cidade de Roseta. Olha que interessante essa história. Eles estavam fazendo uma expedição lá na região do Egito e descobriram uma pedra na cidade de Roseta. Então ficou chamado Pedra Roseta. Pedra Roseta, porque foi encontrada na cidade de Roseta. Está no museu essa pedra. E nesta pedra tinha um elogio ao faraó Ptolomeu. Em 3 línguas. Tinha a língua demótica, que era uma língua antiga, em hieroglífica, e também em grego. Aí, o Jean-François, esse francês, ele foi pesquisando, e ele viu que os 3 escritos queriam dizer a mesma coisa. Tanto a hieroglífica, como a demótica, como a grega, as 3 inscrições diziam a mesma coisa. Ora, se diziam a mesma coisa, então ele conseguiu codificar como se lia a escrita hieroglífica. Então, a partir daí, a ciência deu um salto, porque agora conseguiam ler todos os escritos antigos. Todas as escritas hieroglíficas podiam ser lidas, porque ele descobriu a chave da leitura dessa língua. Olha que bênção, olha que maravilha. Aí prosperou o desenvolvimento da história. Interessante. Mas depois nós falamos da escrita, então, demótica, que é já mais avançada, e da cuneiforme, que é em formato de cunha. Daí o nome cuneiforme, que é escrita em formato de cunha. Também escrevia em tabuinhas de argila, com uma faquinha, tipo uma faquinha, escrevendo. Até chegar no alfabeto. Aí no alfabeto eu quero
eu quero abrir um pouquinho aí de novo o comentário, porque eu falei no primeiro bloco que atribuem aos fenícios, ao povo fenício, da região onde vivia Jezabel, atribuem àquele povo a invenção da leitura alfabética, da escrita alfabética, o mais correto dizer, da escrita alfabética. Só que também, nessa mesma época que surge Moisés. E a Bíblia fala em Atos 7:22 que Moisés conhecia toda a ciência do Egito e era poderoso em obras e palavras. Era praticamente um cientista. Ele foi criado para ser faraó. Ora, então, atribui-se também a Moisés. Tem um grupo de pesquisadores que falam, não, Moisés desenvolveu a escrita alfabética e os fenícios divulgaram. É verdade, os fenícios que levaram para outros povos. Então tem essa questão aí a ser, né, tem que procurar, pesquisar, quem sabe um dia prova-se isso aí. Mas como não temos prova, não podemos falar que foi Moisés que inventou. Não podemos falar isso aí. Mas há essa possibilidade. Isso é verdade, tá bom? Muito bem. Agora, quais as línguas da Bíblia? Então nós já sabemos os materiais, já sabemos que surgiu a língua, o alfabeto, né, que foi invenção, nós não sabemos quem inventou. Uns dizem que foram os fenícios, outros atribuem a Moisés, mas tudo bem. Agora, Moisés usou já uma escrita alfabética para escrever a Bíblia, que é o hebraico. O que acontece? Como Moisés recebe a inspiração, de que forma isso se dá para ele escrever os 5 primeiros livros da Bíblia? O livro de Gênesis, o livro do Êxodo, Levítico, que é o livro das leis, Número, o livro do censo, e Deuteronômio, repetição da lei. Quais foram as fontes que Moisés teve? Bem, primeira, tradição oral. O que é tradição oral? É que o pai, é o que é contado de pai para filho. Muitas coisas eu aprendi, não na escrita, mas do meu pai ter me ensinado. Todo mundo aprende coisa com os pais, com os avós, né, com as pessoas mais velhas. Todo mundo aprende. Isso chama tradição oral. Não está escrito o mais velho que te ensinou com experiência, né, de vida. Então nós sempre temos coisas para aprender com as pessoas mais velhas. Sabia disso? Então, com certeza, as informações dos ancestrais foram contadas para Moisés. Olha que interessante. E a segunda fonte, como Moisés obteve a segunda fonte? Talvez, provavelmente, já tinha alguma coisa registrada. Já tinha algum documento registrado, por exemplo, sobre a criação do mundo, porque já existia escrita, não existia escrita alfabética ainda. Tá? Então, talvez já tinha algum documento, algum registro. O povo estava morando no Egito, sempre tem documento, não é assim? Nós não temos vários documentos dos nossos pais, dos avós, sempre tem algum documento, um registro, alguma coisa. E a terceira fonte? O próprio Deus. O próprio Deus, disso nós não temos dúvida, revelou para ele, revelou para Moisés. Então, não, eu acho que Deus falou tudo, 100%. Tá certo, irmão. Pode ficar com esse seu ponto de vista, não tem problema não. Mas eu também acho que Moisés recebeu informações dos seus ancestrais, né? Pesquisou, pode também. Eu acho que já tinha algum documento escrito alguma coisa e ele passou para a língua, para o hebraico, né? Que é uma língua alfabética. Pode também, não tem problema nenhum, tenha liberdade. Mas há essas 3 hipóteses, você há de concordar comigo, não é verdade? Então, ou Deus revelou 100% para Moisés, né? Ou Moisés também, inspirado por Deus, Deus tocou no coração para ele pegar algum documento já existente e passar para a leitura alfabética, para a escrita alfabética, e alguém, os pais, né? Joquebede, por exemplo, a mãe de Moisés, com certeza instruiu, ensinou muita coisa para ele, falou muita coisa do seu povo, dos seus ancestrais. Concorda? Então é isso aí. Há essas 3 possibilidades, tá? Mas a escrita do Antigo Testamento, não tenha dúvida, foi o hebraico. Foi o hebraico. Foi escrito em hebraico. Quem inventou o alfabeto? Não sei, nós não sabemos.
Foram os fenícios? Foi Moisés? Nós não sabemos. Há essas duas possibilidades. Agora, que ele escreveu com o hebraico, a leitura do hebraico, isso aí nós não temos dúvida. Então, a língua do Antigo Testamento é o hebraico, tá bom? Quando perguntarem para você, qual é a língua que foi escrita, a escrita do Antigo Testamento? É alfabética e é o hebraico, tá bom? É o hebraico. Agora, mas e o aramaico? É verdade, tem um pouquinho, mas pouquinha coisa em aramaico, mas usa-se falar, é normal, né? Falar, olha, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, embora tenha uma porçãozinha em aramaico, mas é coisa mínima, tá bom? E a leitura, a língua que foi usada para escrever, a escrita que foi usada para escrever o Novo Testamento, também é alfabética, né? O alfabeto, agora só que é o grego, olha que interessante, que bênção. Então veja que milagre, com 23, né, ou 20, sem contar o Y ou o K, no nosso caso, no nosso alfabeto, no caso, você escreve, você aprende as consoantes e as vogais, você escreve qualquer coisa. Só que no hebraico antigo, o hebraico da Bíblia, não tem as vogais. Olha que interessante, não tem as vogais. Quem aprende, está estudando com a gente, vai ver. Eles decoravam, porque não tinham as vogais, só as consoantes. Olha que interessante, tá bom? É isso aí, gente.